Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje o Boteco dos Illuminati vai conversar um pouquinho sobre uma das instituições mais sensacionais para jovens, adolescentes e adultos que a gente tem por aqui. E muita gente estava perguntando assim, pô, mas será que os escoteiros têm alguma coisa mística, hermética, maçônica? Tem relação com os Demolei? Não tem? Muita gente está perguntando como é que faz para entrar. E a gente convidou um irmão expert no assunto para bater papo com a gente hoje, tirar todas as dúvidas e explicar um pouquinho, né? Tipo, o que é o escotismo, para que serve, tem, o que se faz lá, é uma ordem iniciática, tem graus, como é que isso funciona, né? Então, antes de chamar o nosso convidado, vou chamar aqui os membros da mesa do Boteco de hoje, diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera. Alerta, alerta, sempre alerta. Será que hoje vamos descobrir se o Baden-Powell era maçom ou não? Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu. Bom, eu devo dizer, né, saudação a todos aí. E é isso aí, pessoal. Bastante interessado em saber as conexões que existem aí entre maçonaria e escotismo. E representando hoje o mortesubita.net, Ulisses Massad. Salve, galera. Escotismo é um negócio que eu sempre me interessei de criança, mas eu não participei. Então hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas aqui. Eu não conseguia no escotismo, mas eu andava pelo carpete, aí pisava nos Lego de vez em quando. Tá? Todas essas tendências, assim, era um garoto de apartamento, né? Mas nosso convidado era o cara que estava na mata, né? Leia, por favor, o currículo dele, Ulisses. Bom, então vamos lá. Nós estamos aqui com o nosso convidado, nosso querido irmão Rafael Tostes. Ele é filho de Manuel Maria e da Fabíola, marido da Mariana, pai da Larissa e da Manuela, advogado de formação e de paixão, motociclista dos bodes no asfalto, harleiro convicto, triciclista entusiasta, escoteiro desde os 6 anos de idade, completando mês que vem 38 anos de escotismo. Foi lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro, escotista e dirigente. Foi diretor do grupo de escoteiro de região e nacional, tendo sido membro do Conselho de Administração da UEB. Foi por inúmeras vezes membro da Comissão de Ética e Disciplina Regional e Nacional, estando atualmente como presidente desta última. Maçom desde 2013, na augusta e respeitável loja simbólica Monte Moriá, número 80, da grande loja do Paraná, Oriente de Curitiba. E hoje ele é o segundo vigilante da loja. Meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção aí. Estou à disposição aí para esclarecer todas as dúvidas que tiver o Paulo, que tiver o Ulisses, o Robson e todos os demais aí que tiverem dúvida, eu estou à inteira disposição. A primeira pergunta, se o pessoal que acompanha a gente já sabe que se você chegou aqui no Projeto Mayhem, a primeira pergunta é como é que você chegou até aqui, né? Como que você começou? Você já era criança? Bom, a gente já viu 40 anos, né? Então você teve escolha, você foi colocado, você foi... Não, eu tive escolha. Qual é o teu caminho? Como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho da tua jornada pra gente. Eu tenho um irmão mais velho, o Alexandre, hoje mora em Fortaleza. Meu irmão mais velho entrou no grupo escoteiro. Confesso que não sei como ele entrou no grupo escoteiro, no início de 84. E nisso meu pai entrou, porque o movimento escoteiro é um movimento para a família. Então, meu irmão entrou com 6 anos, e aí entrou meu pai, aí precisou que a minha mãe também fosse, aí o filho mais novo precisava ir junto. Então, eu entrei do meio para o final de 84, no Grupo Escoteiro do Mar, Almirante Adalberto Nunes, em Brasília. Sim, tinha um Grupo Escoteiro do Mar em Brasília. Faz parte de uma outra história mística aí que alguém vai ter que explicar depois. E aí entrei no Grupo Escoteiro, fiz minha promessa dia 7 de dezembro de 1984, lá no Grupo Escoteiro Adalberto Nunes.
E aí eu tive escolha. Então, eu entrei e, desde então, nunca saí. Eu tive que mudar de grupo outras vezes por questão de mudar de cidade, porque era mais perto, era mais longe, mas nunca saí do movimento escoteiro, sempre estive ativo no movimento escoteiro. E aí foi para a maçonaria e... Aí na maçonaria também é um histórico familiar, porque o meu pai era maçom, meus dois avós eram maçons, e o meu bisavô, por parte de pai, era maçom também. Então, acabou sendo uma sequência meio lógica, em que pese o meu pai nunca ter me convidado. Meu pai achou que não era o momento, ele sempre ficava, o seu momento vai chegar o seu momento. Chegou o momento que eu passei mal, fui internado no hospital, aqui em Curitiba já. Meu pai é de Brasília, minha família é de Brasília, eu sou brasiliense. E aí meu pai pediu para que um maçom aqui me socorresse. E esse maçom que me socorreu lá, um médico, me convidou para entrar na maçonaria. Então não foi nem meu pai que me convidou, foi um outro maçom aqui que me convidou. Sensacional. Bom, eu acho que a gente pode começar. Você preparou uma apresentação? Você prefere fazer eu fiz uma apresentação muito simples, por favor, perdoe este humilde mortal que é advogado. Não é muito bom, eu sou muito melhor falando do que apresentando, mas eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho capacidade intelectual para colocar para vocês. Está com permissão para compartilhar a tela, né, Marcelo? A gente não testou. Tranquilo. E agora compartilhar a tela. Esta. Compartilhar. Perfeito, estamos vendo. Tá vendo? Tá. Então, na verdade, eu fiz uma apresentação com pequenos spots para eu ir poder explicando para vocês de uma forma mais, sei lá, mais didática. Bom, então, só que eu queria apresentar, agora ele não quer deixar eu apresentar. Bom, então, só me apresentando de novo, eu sou Rafael Tostes, tem um Salim Souza aí no final. O meu pai ficava meio chateado que eu não usava o sobrenome dele, minha mãe ficava chateada porque eu não usava o sobrenome dela. Meu nome todo é Rafael Tostes Salinha Souza. O Salim é que meu avô era, como bom libanês que era, ele brigou com o pai dele aos 16 anos, nunca mais falou com o pai dele, então não sei história nenhuma desse Salim aí, não sei história nenhuma. E Souza era do meu pai, que era o segundo de 10 irmãos, então os primeiros 5 eram Souza com Z. O meu avô, alguém falou para o meu avô, mas Antônio, tá errado o nome, Souza não é com Z, é com S. Então tá bom, aí ele botou a segunda metade Souza com S, então eu criei um certo bloqueio com esse Souza também. Então é Rafael Tostes até que se prove o contrário. Então, eu sou de 7 de dezembro de 84, minha promessa de Lobinho, aquele menino bonito ali de azul, a gente tinha um apelido dos Lobinhos, chamava de Praga Azul, né, por causa dessa roupinha azulzinha, e o quichute, olha o clássico quichute ali, não estava amarrado na canela porque estava para foto, então não estava amarradinho na canela. Eu fui Lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro, vou explicar isso para vocês. Lobinhos são os meninos pequenos que entram com 6 anos e meio, vão até mais ou menos 10 anos e meio, são lobinhos por conta o fundo de cena, é a história do menino lobo, Mowgli, de Rudyard Kipling, que é uma história que BP utilizou, Rudyard Kipling, que era maçom, contarei essa história posteriormente. Os escoteiros são aqueles de 10,5, 11 até 14,5, os sêniores já são aqueles sêniores e guias, são de 14,5 até antes dos 18, então 17,5, 17 e um pouco, e os pioneiros são os meninos de 17,5, 18 até 21, quando ele deixa de ser membro beneficiário do movimento escoteiro, passa a ser ou escotista ou dirigente do movimento escoteiro. Então, aí eu fui escotista, dirigente, eu fui chefe de tropa sênior por 15 anos, depois fui, a hora que eu mudei para Curitiba, eu fui chefe do ramo escoteiro, sempre ajudei nos outros ramos, mas
nunca fui, não era muito a minha praia, o ramo pioneiro, que é o do Tomé, que está aqui conosco. Meu pai foi mestre pioneiro por alguns anos também. E fui dirigente, fui diretor técnico do grupo, diretor-presidente de grupo, diretor regional, fui dirigente nacional, fui membro do Conselho de Administração Nacional. Hoje eu sou o presidente da Comissão de Ética e Disciplina Nacional. E também sou orgulhosamente pai de uma lobinha. Minha filha Larissa, mais velha, agora já não é mais lobinha, está passando para escoteira agora, do Grupo Escoteiro Universitário, 101 Paraná. E o meu enteado é lobinho do Grupo Escoteiro em Pisa, também aqui no Paraná. O que eu fiz? Eu cancelei alguma coisa aí? Vocês continuam vendo? Não, você cancelou. Mas tudo bem, por isso que a gente grava. Tenta dar share de novo. Mas eu não sei porque eu cancelei. Eu não fiz nada, não cliquei em nada. Bom. Então, só contando agora um pouco da história do movimento escoteiro. O movimento escoteiro foi fundado por esse velhinho. Nós, inclusive, chamamos ele carinhosamente de velhinho. Robert Stephenson Smith Baden-Powell, um inglês. Ele nasceu em 1857, então, segunda metade do século XIX, em Londres, Inglaterra. Ele era um militar, assim, primordial, era um grande militar por conta da sua formação escolar e familiar. Então, já com 33 anos, ele se tornou coronel do exército inglês, tendo participado de várias campanhas primorosas. E ele que, em 1907, fundou o movimento escoteiro. Vou contar mais para frente de onde isso surgiu. Ele veio a falecer em 1941, por isso que eu disse que o Manuel dificilmente teria conhecido ele. Mas ele morreu em 41 na sua casa, no Quênia. Contando um pouco da história do Baden-Powell, Baden-Powell era militar e ele participou de algumas campanhas muito importantes. Mas naquela época, a Inglaterra, ainda com um espírito muito expansionista, colocou ele em várias ciladas, né? E uma dessas ciladas foi defender, na Guerra do Transvaal, defender o cerco de Mafeking. O cerco de Mafeking era um entroncamento ferroviário muito importante para a distribuição de suprimentos, não só para as tropas, mas para as cidades e para as regiões dominadas pelo exército inglês e pelas batalhas que haviam ali que eram dos boers aqui. Então, ele defendeu com pouco mais de 200 homens aquele entroncamento por muito tempo ele defendeu aquele entroncamento. E aí, com a quantidade reduzida de homens, ele precisou usar civis. Só que os civis também eram muito poucos, os homens. Então, ele precisou utilizar-se dos jovens. Então, ele treinou esses jovens para atividades fora do fronte. Para mensagem, para levar água, para prestar auxílios de primeiros socorros, para atividades fora da guerra, né? Então, com essas atividades terceiras, não primordiais da guerra, ele começou a usar os jovens, e com aquilo ele começou a ver a importância dos jovens para a sua comunidade, nesse caso, a comunidade numa situação extrema necessidade, né? E aí Baden-Powell começou a escrever um livro, mesmo lá em Mafeking, ele começou a escrever um livro chamado Aids to Scouting. Scouting, que hoje é usado muito no mundo de moda, né? Scouting é aquele que procura uma grande figura, um grande modelo, um grande ator. Lá era o explorador, numa tradução mais literal do que é utilizado no exército e no treinamento, era ajuda para exploradores. E ele começou a escrever esse livro para jovens soldados, ainda não trabalhando com jovens. E com esse livro, ele retornou para a Inglaterra e viu que vários jovens e grupos estavam usando esse livro dele. E aí nasceu a ideia de vou trabalhar para os jovens. Foi daí que nasceu essa ideia dele trabalhar para os jovens. E aí ele começou a escrever o Scouting for Boys,
que depois virou escotismo para rapazes, mas seria exploração para rapazes, né? Mas virou o nome clássico do livro, virou escotismo para rapazes. Então, ali a capa principal do Escotismo para Rapazes, original, que tinha sido feito pelo já tenente-general Baden-Powell, e aqui a capa que foi colocada no Brasil, essa capa verde, a capa que foi utilizada aqui no Brasil. Né? Ela tomou uma abrangência que Baden-Powell não esperava. Ela originalmente era em fascículos, era quinzenais, era uma luta para conseguir esses fascículos. Eu cheguei a ter um na mão de um chefe aqui que era do Rio de Janeiro, ele tinha esses exemplares. É uma raridade que, para os apaixonados pelo escotismo, isso era algo muito raro. Diga lá, Paulo. Essa edição que saiu aqui no Brasil já é em português do Brasil mesmo, ou ainda foi aquela primeira que veio de Portugal e começou a ser difundida aqui? Não, chegou aqui no Brasil, chegaram primeiro duas versões, a em inglês, originalmente, e depois uma tradução do português de Portugal, mas aí a própria Associação dos Escoteiros, que foi a primeira escoteiros do Brasil, começou já a escrever em português, mas essa edição que está colocada para você aí, essa com um manual verde e branco, ela já é uma edição em português totalmente brasileiro de 1940 e alguma coisa, se não me engano. A tradução perfeita. Valeu, obrigado. Bom, essa é uma frase que Baden-Powell deixou no final do livro. Eu costumo sempre dizer nos cursos que eu ministro, procurar deixar este mundo um pouco melhor do que encontrastes, e quando chegar a hora de morrerdes, podeis morrer feliz, sentindo que pelo menos não desperdiçaste o tempo e que procuraste fazer o melhor possível. Já li isso na minha loja algumas vezes, porque para mim tem um vínculo muito próximo da maçonaria também. Então, ele escreveu aquele livro, O Escotismo para Rapazes, Scouting for Boys, mas era apenas um livro. É um livro que eu vendia na banca, o pessoal compra aqui, aquele curso universal de eletrônica, comprava na banca, era a mesma coisa. Mas tomou proporções, falei, então eu vou fazer um teste. Vou aplicar. Pegou alguns jovens e levou para a ilha de Brownsea, dia 1º de agosto de 1907 até o dia 10 de agosto de 1907. Essa, inclusive, é a data formal e oficial da fundação do movimento escoteiro. 1º de agosto de 1907, quando ele começou esse treinamento com esses meninos na ilha de Brownsea. Eles dividiam em patrulhas, né? Cuco, maçarico, touro e corvo. Hoje ainda se acha muitas patrulhas que homenageiam essas quatro. E colocaram os ensinamentos que ele colocou no Scouting for Boys. E aquilo tomou uma proporção absurda. Primeiro porque ele pegou 20 filhos de pessoas muito influentes, né, e isso acabou difundindo entre os amigos entre os amigos dos meninos, entre aqueles meninos na escola, isso se difundiu muito rápido. O nome Movimento Escoteiro, escolhido pelo próprio Baden-Powell, o movimento escoteiro, é porque ele é literalmente um movimento, ele tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando ser melhor para os jovens, porque a figura que o jovem via lá na época da guerra era uma, que ele viu agora na época da pandemia foi outra, que ele via num tempo de paz e tranquilidade, que ele vê no Brasil, que ele vê na França, que ele vê na África, o que ele vê na Oceania, são outros mundos. Mas, por isso, o movimento escoteiro se adapta à situação de cada região, né? Aí tem a questão que nós não temos na maçonaria formal, mas no movimento escoteiro tem. Algumas meninas começaram a se interessar pelo movimento escoteiro, que era o Baden-Powell originalmente viu para meninos. Mas como ele sempre foi um grande educador de soldados, e onde tinham basicamente só homens, ele convidou a irmã dele, Agnes Baden-Powell, a fundar o movimento para as escoteiras.
as guias escoteiras. Então, nasceu em 1912 a Associação Mundial das Guias Escoteiras, o bandeirantismo, vulgarmente conhecido, mas que é por elas conhecido assim. Então, existiam linhas paralelas para os meninos e para as meninas. Mas o movimento escoteiro é um movimento educacional. Então, com o tempo, se percebeu que eu não estou formando um escoteiro para um grupo de homens, eu estou formando um escoteiro para a vida. E na vida nós temos tanto homens quanto mulheres. Então, começou-se, então, a integração, tanto no movimento escoteiro quanto no movimento de guias, das bandeirantes, começou-se a integração de homens e mulheres. Então, os dois acabaram se tornando, a gente chama de coeducação, eles sendo mistos. Hoje, dificilmente você vê uma seção, uma alcateia dos lobinhos, a seção dos escoteiros, sêniores e o clã dos pioneiros, você vê ele só masculino ou só feminino. É muito raro. Existe, mas é muito raro. Hoje você vê tudo é misto. Bom, hoje o movimento escoteiro é mundial, ele tem em mais países do que a ONU, eu acho que ele está pari a pari com a FIFA. Então, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro hoje ela é dirigida pelo Birô Escoteiro Mundial, Comitê Escoteiro Mundial, e tem as grandes regiões escoteiras, região interamericana, região africana, Ásia, Arábia, Europa, Oceania. Se eu não me esqueci, são todas essas. Bom, e agora, como é que isso chegou no Brasil? Em 1910, o encouraçado Minas Gerais esteve na Europa, e os militares que ali estavam tiveram contato com o movimento escoteiro e resolveram trazer ele para o Brasil. Puxa, bacana isso, vamos comprar uns uniformes, vamos pegar os guias, vamos pegar os livros, trouxeram para o Brasil e fundaram, então, a associação, os Boy Scouts do Brasil, no Rio de Janeiro, que até hoje existe a casa lá no Rio de Janeiro, tem uma placa bem grande, ela pertence à região escoteira do Rio de Janeiro, inclusive. E aí, obviamente, se espalhou por todo o Brasil, hoje tem em todas as unidades federativas, as 27, temos regiões escoteiras em todos os estados, salvo engano, acho que só tem um estado que não tem, acho que só Roraima que não tem região, mas eu não tenho absoluta certeza disso. A União Escoteira chegou a ter muito mais que 100 mil escoteiros, mas com a pandemia nós tivemos uma queda vertiginosa nisso, mas estamos subindo de volta. A UEB hoje é formada, a sede é aqui em Curitiba, então hoje nós temos um Conselho de Administração Nacional, uma Direção Nacional, as diretorias regionais e a diretoria dos grupos. Os grupos escoteiros têm as unidades locais, tem duas formas de organização, que é o grupo escoteiro, que tem todas as seções, e tem a seção autônoma, aí um modelo mais americano, só lobinhos. Então, só alcateia de lobinho, ela não tem sênior, não tem escoteiro, não tem nada. Ou só a tropa escoteira, ou só a tropa sênior. Bom, então, agora tentar explicar o que é. Eu contei a história toda, mas o que é o escotismo? As pessoas não entendem o que é o escotismo. Aquele pessoal fica andando com aquelas roupas estranhas no meio da rua. O que é aquilo? O escotismo, ele é uma ferramenta de educação não formal. O termo parece difícil, mas a gente consegue entender. Ele é uma complementação daquela atividade que você tem na família, que você tem na sua igreja, ou na sua religião, na sua escola. É uma complementação a isso, tentando formar o jovem, tentando formar o caráter do jovem, para que ele se desenvolva através das suas próprias potencialidades. Físicas, intelectuais, afetivas, sociais, espirituais e do caráter. O movimento escoteiro não incita ninguém a ser de nenhuma religião, a acreditar em nada. Incita ele a buscar o seu autodesenvolvimento, algo que é muito próprio da maçonaria também. Eu coloco essa frase, eu sempre coloco e dou muita ênfase no importantíssimo, que escotismo não substitui essas coisas.
Ele não substitui a família, ele não substitui a escola, a igreja, a instrução formal. Ele deve atuar onde essas precisem de um apoio, precisem de um suporte e agregando outros conhecimentos. Tá? Então, deixando muito claro, o escotismo não é substitutivo disso. Ele é um acréscimo. Bom, o método escoteiro hoje ele é baseado em algumas questões importantes. A promessa e a lei escoteira, ali faltou um E, a promessa e a lei escoteira. Nós temos uma promessa, um ritual de aceitação da proposta do movimento escoteiro, então você promete cumprir os seus deveres, né? E a lei escoteira, que são 10 artigos, que também tem um código de conduta, chamemos assim, dos escoteiros. Aprendizado pela prática, aprender fazendo, e o valor daquilo, eu sempre dou o exemplo do lampião. Hoje não tem importância nenhuma saber montar um lampião. Para vocês que eu vi o vídeo de vocês, aprender as questões de física, de história, utilidade nenhuma aprender o lampião. Mas para uma criança, ela aprender a disciplina de montar o lampião e entender a importância que se aquele lampião for montado errado, ela pode ter mais problemas, isso gera uma cadeia de aprendizado, de ensinamento para aquela criança, para tudo, para a vida dela. Então, é essa importância que o movimento escoteiro quer dar às coisas. A vida em equipe, então, todas as sessões são divididas em equipe, as alcateias, elas trabalham como um todo, não só em equipe, mas elas têm as matilhas. Os escoteiros trabalham em patrulhas, de até 8 meninos, os sêniores também 8 patrulhas, ou patrulhas, 4 patrulhas de até 6 jovens, e o clã trabalha como um todo em equipes de interesse. São atividades progressivas, atraentes e variadas, aí a pergunta que tinha sido feita pelo Marcelo, como é que se vivia lá em 1980 sem ter computador? Eram outras atividades, né? A gente tinha um chamado Jogo da Cidade, que você tinha que ir num ponto extremo da cidade, pegar no orelhão para fazer uma ligação. Tem que saber fazer uma ligação com ficha para a sua tia, e ela tinha que atender. Hoje eu não consigo explicar nem o que é o orelhão, você imagina a ficha, né? O menino hoje que não tem um celular é raríssimo. E atividades atraentes, a gente tem hoje o JOT, que é o Jamboree on the Internet. Pô, são uma atividade na internet para os meninos do mundo inteiro poderem participar. Como é que eu ia explicar isso lá em 1990? Quem tinha computador era um DSX 386, nem isso, talvez antes, né? Então, evoluindo com o tempo, por isso o movimento escoteiro, ele tem que evoluir como as crianças evoluem, como as coisas evoluem. E o desenvolvimento pessoal com orientação individual, ainda que seja trabalho em equipe, o Marcelo é uma pessoa, o Paulo é outra, o Ulisses é outra, o Tomé é outra. São pessoas individuais, bem redundante mesmo, são pessoas individuais, a análise do que o indivíduo precisa. Tá, então, explicando agora o que é a nossa promessa, que todos fazemos, os lobinhos têm uma pequena diferenciação, mas a promessa. Originalmente, ela lá em 1908, só uma tradução um pouco mais literal, prometo pela minha honra que farei o meu melhor possível para cumprir com os meus deveres para com Deus e minha pátria, na verdade é Deus e meu rei, e ajudar o próximo em todas as ocasiões e obedecer a lei escoteira. Hoje, a promessa que utilizamos hoje, 2022, ali 2021, que eu esqueci de alterar, prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer outra ocasião, obedecer a lei escoteira e um adendo dos adultos e servir a União dos Escoteiros do Brasil. É um adendo que tem no finalzinho ali. Essa é a lei original criada por Baden-Powell, também com 10 artigos, então ele tem ali a questão do escoteiro leal ao rei, à sua pátria e ao seu país, aos seus pais, empregadores e seus subordinados, uma coisa que hoje nós não temos, né? Nós mudamos um pouco. Oi, Ulisses. Uma pergunta. Existe no escotismo, por exemplo, o que representa o escoteiro? Por exemplo, uma pergunta de leigo total sobre o assunto, né?
À primeira vista, a gente olha da impressão de ser um mini exército, algo militar, algo assim, devido ao uniforme, alguma coisa. Mas tem alguma lenda, tem alguma coisa por trás para explicar a existência deles, alguma coisa, como se fosse uma lenda da maçonaria, por exemplo, como nós sabemos, né? Que o maçom representa, né? O que representa um escoteiro? Tem alguma coisa assim? Claro, o nosso objetivo, e tem um texto, eu não coloquei ali, mas tem um texto, o homem e a mulher que queremos entregar à sociedade. Esse é a nossa visão, é a nossa missão como escotistas e dirigentes, é auxiliar na formação de jovens que sejam úteis à sua comunidade, à sua sociedade. É esse que eu quero do escoteiro. Eu quero que você me diga, puxa, hoje eu conheci um escoteiro, um cara que trabalha honestamente, é um cara correto, um cara que produz pela sua sociedade, pela sua comunidade, uma pessoa correta e honesta. É isso que a gente almeja como visão do movimento escoteiro. Como a nossa missão é entregar estes jovens à nossa sociedade. Nós não temos vínculo nenhum com o militarismo, em que pese o nosso fundador ser militar. Temos alguns detalhes, o uniforme, condecorações, medalhas, tem suas especialidades, distintivos, insígnias que vão sendo conquistadas, né? Mas nós não temos vínculo nenhum com o militarismo, nenhum mesmo, né? Nem como atividade paramilitar, nem próximo disso. Tá? Legal. Bom, então apresentei, essa é a lei original, essa é a lei que nós temos hoje no Brasil, com os 10 artigos. Por que eu digo hoje? Porque houveram algumas alterações recentes, especialmente no primeiro artigo ali, houve uma alteração recente. Antigamente, o escoteiro, até me fugiu o antigo, eu já não me lembro mais, daqui a pouco eu vou lembrar, mas o escoteiro é honrado, digno de confiança. O escoteiro é leal, o escoteiro está sempre a ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. Eu não vou ler todos para vocês, mas essa é a lei hoje praticada pelo movimento escoteiro. Aí você vai me dizer, não, mas essa lei, todo escoteiro cumpre isso aqui perfeitamente. Vamos dizer que é a nossa meta que assim seja. Como os católicos me dizem que seguem os 10 artigos, os mandamentos, assim, perfeito. É uma meta, é o que a gente deveria e deve buscar cumprir todos os dias. Tá? Então, mas essa é a lei escoteira hoje. Oi, Paulo. Pegar lá o último item, né? O escoteiro é limpo de corpo e alma. Né? Essa expressão alma que vocês utilizam dentro do escotismo, ele tá ligado à ideia da religiosidade, não da religião, ou é só uma figura de linguagem? Não, não tem. O movimento escoteiro não tem vínculo com nenhuma religião. Tanto que existe algo paralelo dos adventistas, que são os desbravadores, e aí é diretamente vinculado a isso. O movimento escoteiro não tem vínculo nenhum com nenhuma religião. A gente incita que o jovem busque a sua espiritualidade. Então, a alma ficou de uma forma muito ampla e genérica, não é nada específico, né? Mas é mais para dizer que ele é limpo, ele é honesto, que ele tem bom de caráter, que ele busca fazer o bem. É mais nesse sentido. São aquelas características que transcendem o corpo e se tornam atemporais. Isso. Eu ia perguntar, se tem alguém, alguma coisa que diz da onde que o Baden-Powell elaborou essas 10 regras? Aí então, já vamos você pode entrar voltar nas um pouquinho. lendas. Nós vamos entrar nas lendas. Porque se você for ver, tem as virtudes planetárias estão aí. Da Demolay a gente sabe que, tipo, as 7 virtudes cardeais, a gente já teve diversas palestras. Eu tenho uns textos publicados a respeito de que dentro da árvore da vida, dentro da cabala hermética, você tem as esferas com as leis de Demolay. Mas aqui a gente está vendo, o escotismo é cortês, é a virtude mercurial, bom dos animais e plantas é a virtude venusiana, obediente e disciplinada é a virtude marciana, alegre e sorrindo nas dificuldades é a virtude lunar, econômico é a virtude jupiteriana, limpo de corpo e alma a virtude saturniana. Então, e é muito certo, não parece uma coincidência. Não é. Só que ninguém consegue dar essa informação porque ele não nos deu essa informação.
O que se supõe é uma vinculação dos Cavaleiros Templários, que é, inclusive, o fundo de cena utilizado pelo ramo pioneiro, tem as qualidades dos Cavaleiros Templários, me fugiu agora as características que eles devem ter, e muito baseado nisso. Mas são suposições porque ele não nos deu a informação precisa de onde surgiu isso. Tá? Mas, sim, ele tirou baseado em coisas que já existiam, em normas que já existiam. Não dá para vincular especificamente a alguma religião, mas dá para vincular os cavaleiros, a questão científica que existia até a época, né? Oi, Robson. Eu gostaria de saber se da vida do fundador, eu não vou dizer o nome dele para não errar, se ele foi maçom ou se ele teve alguma ligação com o hermetismo, alguma ordem iniciática de algum sentido nessa escala. Ele teve alguma ligação ou não é sabido? É o próximo slide. Porque essa é a dúvida escoteira maçônica do universo. E vou te dizer, é a resposta mais difícil de se dar. Eu, Rafael, do pouco que eu conheço e estudei, entendo que a probabilidade é muito grande que ele tenha sido. Mas não existe prova nenhuma. E eu acho até, eu tenho pleno conhecimento por que isso poderia não ter acontecido. Lá no começo do século XX, o movimento escoteiro teve uma proximidade muito grande com a igreja católica, com a igreja anglicana, e ter vinculação com a maçonaria poderia prejudicar alguma coisa, o desenvolvimento desse movimento criado por Baden-Powell. Então, se por um acaso efetivamente ele foi maçom, a gente não vai conseguir uma ata, uma foto que consiga demonstrar isso, um documento que prove isso. Mas eu mostro agora, e é isso que eu entro nesse lado agora, já vinculando à maçonaria, onde estão as proximidades das duas coisas. Onde que o movimento escoteiro e a maçonaria se aproximam. O movimento escoteiro tem um reconhecimento pelo toque, pela mão esquerda, que é uma história, uma lenda criada pelo próprio Baden-Powell, por isso se cumprimenta com a mão esquerda. Depois posso contar o porquê da mão esquerda. Alguns dizem que por ser a mão do coração, mas é porque nas tribos africanas se usava o escudo na mão esquerda. E quando eu tirava o meu escudo para cumprimentar alguém, eu estava demonstrando confiança naquela pessoa. Eu estava passando que aquela pessoa era alguém da minha fraternidade. Então, por isso, Baden-Powell adotou isso no movimento escoteiro, cumprimentos com a mão esquerda. Então, é por toque, é por sinais. Nós temos os lobinhos, usam a orelha do lobo, então são os dois, né, tanto para o sinal da promessa, quanto para fazer o sinal na cabeça. Os escoteiros já usam o 3, que é Deus, pátria e próximo, né, e o maior protege o menor. Então, aí outra coisa do 3, é um número muito vinculado à maçonaria. Né? Só os lobinhos usam 2, 3 usam escoteiros, sêniores, pioneiros e adultos usam 3. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Mil perdões, meu celular ele resolveu que ele quer entrar na conversa. Então, e palavras, porque a gente tem, os lobinhos usam o melhor possível, os escoteiros sêniores e adultos usam sempre alerta, e os pioneiros usam servir. Né? Então, tem uma palavra do ramo. Né? Bom, a questão aí da lei que a gente havia falado, uma questão que aproxima muito as duas instituições, são os valores, o código de conduta moral.
né? Tanto a maçonaria quanto o movimento escoteiro buscam formar crianças, jovens e adultos melhores. Então, baseado em códigos de conduta, em moral, em ética, né? E então, a gente sabe que Bipi teve em volta dele vários maçons que muito influenciaram a ele, né? Então, foram vários. Eu vou mostrar ali agora todos os que, com ele, estiveram muito próximo para poder influenciar no trabalho que ele fazia. Então, lá na campanha dos Boers, em 1883, ele trabalhou junto com o Duque de Connaught, que era um dos filhos da Rainha Vitória. Ele, além de maçom, né, ele depois, e veio ser grão-mestre, ele foi um dos grandes apoiadores do movimento escoteiro. Ele chegou, inclusive, a ser o presidente dos escoteiros da Inglaterra, né, que foram, por muitos anos, a maior associação, até porque era o início de tudo. O livro da selva, que é utilizado até hoje como fundo de cena dos lobinhos, foi escrito por Rudyard Kipling, que era maçom, né? Ele esteve com Baden-Powell algumas vezes, amigo pessoal de Baden-Powell, e era um grande influenciador do movimento escoteiro. Até por isso teve o livro dele utilizado. Aí eu ainda coloco a pergunta, é coincidência? Não dá para saber. O famoso Barão de Coubertin, que foi um dos precursores aí dos nossos jogos, ele foi um criador dos eclairs, até hoje ainda existe, com um pouco de modificação, que eram o movimento escoteiro na França e nos Estados Unidos, era o início a isso. E outros dois grandes maçons também foram responsáveis pela criação dos Boy Scouts of America, que hoje é a maior associação de escoteiros do mundo, é a Boy Scouts of America. E nos Estados Unidos ainda teve Theodore Roosevelt, foi um porta-voz maçônico, historicamente um porta-voz da maçonaria, e também já foi nomeado vice-presidente honorário da Boy Scouts of America. Então, assim, a proximidade é muito grande. Não dá para dizer que não há uma proximidade das duas instituições. Mas aí a gente sempre fala, assim, que não há como provar. A gente vai sempre tirar pela suposição. Eu não tenho um balaústre lá, uma ata da loja que em Baden-Powell foi iniciado. Na verdade, eu vou até abrir um parênteses, eu tenho um balaústre de uma loja em que Baden-Powell foi iniciado. Mas é aqui de 2005, numa loja que ainda usa até hoje pseudônimo, e ele escolheu o Baden-Powell. Então, ele tem lá o pseudônimo Baden-Powell sendo iniciado na loja. Oi, Paulo. Tem uma loja, acho que na Austrália, né, que tem o nome de Baden-Powell também, em homenagem a ele. No Brasil temos algumas. Temos algumas. Aqui, me parece que teremos uma em Curitiba por agora. Eu ouvi a conversa, não tenho certeza. Mas no Brasil temos algumas. Conheço algumas. E tem muita loja aqui no Brasil também que incentiva a criação de grupos de escotismo, né? Inclusive patrocinando Isso. Hoje já existem algumas lojas que patrocinam grupos escoteiros e estamos fazendo um processo de parceria com as potências maçônicas, as grandes lojas, os grandes orientes independentes e o Grande Oriente do Brasil, para incentivar a abertura de grupos escoteiros. Então, dia 8 de dezembro agora, a Grande Loja do Paraná vai assinar, mas outras grandes lojas, outros grandes orientes já assinaram esse termo também, de parceria com a União dos Escoteiros do Brasil. Oi, Thales. Bom, antes de mais nada, quero pedir desculpas porque eu cheguei atrasado. Já estou querendo sentar na janelinha, já levantei a mão. É só complementar até o que o Paulo fez a pergunta. Eu cheguei a ser o primeiro principal de um capítulo do Arco Real que chamava em Pisa, até em homenagem até ao Baden-Powell. Cheguei a ser membro de uma loja de marca que também chamava em Pisa, em homenagem ao Baden-Powell. E minha antiga loja, que era Francisco de Miranda, que
a que eu fui venerável, ela também, posteriormente, ela trocou de nome, se tornou loja também, Augusto, respeitava a loja maçônica, em Pisa, em homenagem ao Baden-Powell. Então, a gente pode não ter o registro que Baden-Powell foi maçom, mas que tem de maçom que foi escoteiro. Inclusive, eu estava até procurando meu lenço de escoteiro do mar para poder entrar na live, é que com a mudança eu não achei, está em alguma caixa. Era só para complementar. O Impisa, o termo Impisa, era o apelido dado a Baden-Powell, porque o pessoal estava de dia, ele estava lá. O pessoal estava de noite, ele estava lá. Estava de madrugada e ele estava lá. Então, deram a ele o nome Impisa, que era o lobo que nunca dorme. Porque ele estava sempre acordado e vigilante e atuante. Então, por isso, o Impisa. Então, eu assinalei algumas outras similaridades entre o escotismo e a maçonaria. Então, por exemplo, o escoteiro novato, depois que ele é aprovado o seu ingresso no grupo escoteiro, ele passa por uma iniciação, né, uma cerimônia de recepção no grupo escoteiro, e ele faz a sua promessa, assim como na maçonaria, né? O número 3 no escotismo tem também um grande simbolismo. Os membros são divididos em 3 grandes faixas etárias, hoje já não mais, lobinhos, escoteiros e sêniores, e hoje os pioneiros. Porque antigamente existiam lobinho, os escoteiros, que englobavam escoteiros e sêniores, depois vinham os pioneiros. Aí depois, na verdade, não existiam ainda os pioneiros, isso mudou-se muito depois. E dentro dessas faixas etárias existem graus de adestramento, de instrução, assim como na maçonaria nós temos os aprendizes, companheiros e mestres. Para um escoteiro melhorar a sua graduação ainda dentro do seu ramo, ele vai ter provas de conhecimento, de habilidade, de merecimento, como na maçonaria nós temos também, né, de uma forma diferente, mas também apresentação de trabalhos e provas de conhecimento. Os escoteiros menores, a gente chama de lobos ou lobinhos, e aí, por uma questão histórica, no Antigo Egito, os iniciados nos mistérios de Ísis eram chamados de chacais, ou lobos. Isso foi uma curiosidade que eu descobri, conversando com um grande historiador, amigo meu. Também no escotismo nós temos a cerimônia da cadeia de união, ou cadeia da fraternidade, que também tem uma simbologia própria dentro da maçonaria. Às vezes uso para coisa errada, de forma diferenciada, mas ela existe na maçonaria para um objetivo muito específico. O movimento escoteiro mundial existe em todas as nações, e o escoteiro vê no outro escoteiro um irmão. Quem já teve a oportunidade de ir num Jamboree mundial, que é a nossa atividade escoteira mundial, eu tive a oportunidade de ir em 2, no Chile em 98 e na Suécia em 2011, você encontra um camarada do interior da África, lá da Oceania, e trata-o como irmão, assim como na maçonaria, independente de cor, raça, credo, de formação. Isso é muito bacana. E aí a pergunta, né? Pipi foi maçom? A gente tem uma brincadeira num grupo que eu tenho, que é de escoteiros maçons. Quando alguém manda essa pergunta, é que aí vira confusão no grupo, porque aí cada um vem com suas teorias, né? É uma pergunta sem resposta. Mas quando ele foi criado por Baden-Powell, ele visava a convivência harmoniosa e pacífica entre os filhos dos nobres que existiam em 1907. A diferença entre nobres e plebeus, né, a classe baixa, era muito, muito grande a diferença. Então, entre funcionários. Então, ele também queria essa igualdade entre todos. Jovens de origens diferentes poderiam viver em harmonia. Mesma coisa da maçonaria. Todos usamos terno preto para que o general seja exatamente igual ao soldado, o empresário seja exatamente igual ao funcionário. Então, liberdade, igualdade, fraternidade foram os mesmos princípios que levaram Baden-Powell a dar início ao movimento escoteiro. Ele escreve isso nos livros dele. Aqui a carta de despedida, eu não vou ler, mas eu considero muito importante. Depois, quem quiser oportunidade, essa carta tem na internet, em vários lugares.
Baden-Powell teve a oportunidade de escrever a sua carta de despedida. Ele usou o exemplo do capitão lá do Peter Pan, que vivia dizendo: vou escrever minha carta de despedida, vou fazer assim. Então, Baden-Powell escreveu essa carta de despedida. Então, não tenho, se depois puderem procurar e ler, recomendo, acho. É algo que eu gosto de ler de vez em quando. Então, em termos de apresentação, era isso que eu queria apresentar, e estou aí à disposição para todo questionamento aí, todas as dúvidas que tiverem, espero ter atendido as expectativas. Uma questão que a gente sempre tem aqui, fala assim, os lobinhos, eles usam a ideia do Mowgli, o Rei Arthur ou tal. Essas histórias, elas são, como na maçonaria, fechadas? Se bem que hoje na internet não tem mais nada fechado. Mas, em teoria, elas são, tipo, fechadas, ou a pessoa leiga que pode pesquisar, ela vai achar essas referências? Hoje, sim, hoje, que eu digo, sempre, meia hora de Google, você já chega nos altos graus, né? Assim, sem grande esforço. Mas o movimento escoteiro não é nada secreto. O que vai ter secreto? A minha tropa faz uma cerimônia de investidura diferente, uma coisa especial da tropa. Aí é lá secreto da tropa lá. Mas os manuais, que nós não temos rituais no movimento escoteiro, nós temos manuais. O manual do lobinho, o manual do escoteiro, o manual do sênior, o manual do pioneiro, na loja escoteira, ali você consegue comprar. Entendeu? E ali diz o que o menino tem que cumprir para se tornar o lobinho rastreador, o lobinho saltador, o lobinho pata-terra, o lobinho, quais são as etapas que ele tem que cumprir. As atividades que vão levar ele a cumprir isso, aí é do chefe. O chefe Marcelo tem uma forma diferente de fazer os projetos. A chefe tal tem uma outra diferença. Existem livros sugerindo atividades, mas é todas da criação e da cabeça dos chefes que são voluntários de primeira grandeza. Oi, Paulo. Vamos lá. A questão da idade, né? A gente tem uma limitação até 21 anos, ou o Ulisses, que sempre quis ser escoteiro, mas nunca conseguiu, ele consegue entrar agora, ou ele vai precisar que a filha dele entre para que ele entre junto também? Na verdade, essa resposta tem duas fases. Os beneficiários do movimento escoteiro são aqueles de 6,5 a 21. Por que beneficiários? Porque eles são os educandos. É para eles que nós fazemos as atividades, ou eles fazem as atividades. É para eles, é para os jovens. Os adultos, sim, podem entrar a qualquer momento, mas aí já na condição de educadores, de escotistas ou de dirigentes. A gente tem uma gama de possibilidades do que um chefe pode fazer, do que um adulto. A gente chama chefe por um costume antigo, mas são os escotistas e os dirigentes, né? Então, o empresário tem uma cultura diferente que pode agregar no grupo escoteiro e trazer para a atividade dos meninos. Excelente. Este pobre advogado tem uma outra cultura que pode trazer uma outra atividade diferente. Então, a gama de voluntários com coisas diferentes que podem fazer. Então, sim, o grupo escoteiro está sempre captando adultos, independente de ter filho no grupo ou não, para agregar nas suas atividades. Então, sim, o Ulisses pode entrar no grupo escoteiro, tem minha recomendação, Ulisses. Maravilha. E a última pergunta, que é a mais importante, tipo, assistir essa palestra e tem muito garoto, muito adolescente que está assistindo. Como é que eu faço para entrar nos escoteiros, né? Tem que pagar, tem taxa, eu preciso achar alguém, tem que ser indicado. Como é que eu faço? Hoje, o movimento escoteiro se divide, então, nos grupos escoteiros e nas unidades escoteiras locais, né? Seções escoteiras. Então, você pode procurar uma mais perto da sua casa, né? Quem estiver assistindo pode procurar uma mais perto da sua casa. Não conseguindo, não achando nenhuma aí perto, pode entrar no site escoteiros.org.br e ali tem um campo para você perguntar: eu moro em Brasília, na Ceilândia, no bairro tal, e eu queria saber o que tem de grupo escoteiro aqui mais perto. Então, vai ser direcionado a você um grupo escoteiro. Eu moro no Pernambuco, na cidade de tal, vai ser dada essa informação.
Fantástico. Rafael, só tenho que te agradecer, foi maravilhoso. Você tirou todas as minhas dúvidas, não sei do Ulisses, do Robson, mas era uma ordem que eu sempre tive uma admiração gigantesca. Acho que tanto os demolês quanto os escoteiros, eu acho que eles são mais unidos entre eles e mais ordeiros e mais organizados que a maçonaria, né? Eu criei um trauma para o meu pai de não ter podido ser demolei, porque em Brasília os demolês eram sábado à tarde. Eu era escoteiro sábado à tarde desde os 6 anos de idade. Então eu não fui demolei, porque eu já era escoteiro. Então hoje eu tenho uma relação muito próxima com os demolês, até tivemos atividade com ele essa semana passada, mas eu acabei não conseguindo ser demolei. Fantástico. Eu vou estar encerrando, então, Robson Belli, considerações finais. Muito interessante, muito bom ver essa situação, dos escoteiros. Eu fui lobinho quando era muito moleque e não dei continuidade porque me mudei e onde a gente estava não tinha. E aí, mas realmente foi algo que, de certa forma, me influenciou, porque tive tios e meu pai foi escoteiro também. Então, assim, é muito interessante ver que há alguma relação aí também dentro dos princípios ensinados dentro do hermetismo, do ocultismo, da maçonaria, também dentro do escotismo, mesmo que de maneira indireta e não diretamente relacionado, né? Muito interessante. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Rafael, muito obrigado pela apresentação. Muito legal conhecer um pouco mais da história do escotismo, desse movimento que transforma pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? A ideia de você transformar o indivíduo num ser melhor, eu acho que é fundamental para quem tiver a oportunidade de frequentar, para quem tiver um filho para poder colocar também, uma filha também, que abraça todo mundo, é uma coisa que se recomenda, né? Basta procurar, que com certeza você vai achar e vão ter momentos de muito prazer, muita diversão, mas acima de tudo de muito aprendizado. E uma forma de você também se conhecer um pouco mais e aprender é conhecer um pouco da filosofia prática. Dá uma olhada no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá você encontra vídeos que saem toda semana te ensinando várias coisas para você se transformar também. Alice de Azevedo, suas considerações. Bom, mais uma vez peço desculpas que eu cheguei super atrasado, mas eu acho que o tema é super pertinente, é muito legal. Esses grupos, né, que trabalham com jovens, eles têm um papel fundamental na nossa sociedade, sejam aqueles ligados diretamente à maçonaria, né, como a gente tem o caso dos demolei, quanto os escoteiros. Como o Rafael bem comentou, a questão dos manuais, por exemplo, que de fato você vai em qualquer evento dos escoteiros, você tem lá todos os manuais e você vê o manual específico para cada uma das funções, desde o agüeiro, assim, que pode ser a função que vai, o cara só está carregando água, só que, meu irmão, se tu não carregar água, se não tiver água lá, o pessoal morre de sede. Então, é um movimento que, de fato, faz muita diferença aí para os jovens, ensina essa questão do senso coletivo, ensina essa questão do trabalho em equipe. É um movimento que eu acho bastante importante, bastante singular, e eu acho que é sempre bom a gente buscar trazer isso até para o nosso público, para as pessoas conhecerem, e até como o Marcelo comentou, né? Às vezes tem um garoto, a gente sabe que na nossa sociedade as pessoas acabam ficando com receio, demolei, que é isso, maçonaria, mas aí você tem os movimentos também de jovens, né, que são leigos, né, como o caso dos escoteiros, que podem servir como uma grande porta de entrada. Então, acho ótimo o tema. Rafael, obrigado aí por compartilhar, foi muito bom, parabéns. Ulisses Massad, considerações finais. Puxa, Rafael, eu adorei a apresentação, deu para tirar uma série de dúvidas. Os meus colegas aqui já comentaram, né, mas a importância dessa formação para o jovem, né, é algo que traz um valor enorme para a sociedade, né? Você já pegar a criança ali de pequenininho e colocar para ela uma certa disciplina, uma certa organização, né? Lidar com outras crianças, se envolver, interagir com os outros, eu acho que tem um valor enorme para a sociedade isso daí. Até o Paulo comentou, né? A minha filha, nós chegamos a levá-la num grupo de escoteiro, mas ela não quis ficar. Ela ficou lá um tempinho, ela é muito estudiosa, ela falou, não, vou perder minha tarde de sábado que eu quero estudar, não sei o quê.
ela acabou não aceitando. Mas muito obrigado, irmão. Parabéns aí pela apresentação, nós adoramos. Eu procurei no Morte Súbita para ver se tinha algum assunto sobre escotismo, mas tem um artigo falando a respeito de uma pessoa que fundou um grupo de escoteiro. Então, se alguém tiver dúvida e quiser saber mais assuntos sobre ocultismo, maçonaria e as demais coisas, pesquisa lá no Morte Súbita, mortesubita.net. É isso aí, galera. Maravilhoso. Rafael Tostes, suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade aí, eu sou um apaixonado pelo tema e pelo movimento escoteiro, então eu estou à disposição para responder qualquer coisa que precisarem. Eu coloquei no chat aí meu e-mail, só inverter meu nome, tostesrafael@gmail.com. Eu estou à inteira disposição, eu agradeço novamente. Inclusive, agradeço os ensinamentos que eu peguei nos outros vídeos que tinham aqui no canal. Eu fui ver os vídeos e fiquei muito impressionado. Obrigado pelos ensinamentos de todos e, novamente, sempre alerta e sempre à disposição de todos. E para você que acompanhou a gente, eu sei que tem muita gente nova que veio aqui, por causa, provavelmente muito escoteiro também, da divulgação, que vai estar assistindo aqui. Essa entrevista 390 e eu perdi a conta, era o Thiago que coordenava. Mas, resumindo, tem quase 400 entrevistas de tudo que você puder imaginar dessa área de ocultismo, esoterismo, religiões, então, druidas. A gente entrevistou Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Pais de Santo, maçons de vários graus, religiosos, pastores, para dar o seu ponto de vista da religião, né? Então a gente entrevistou muçulmanos, judeus, então cada um deles fala um pouquinho dos seus caminhos, da sua religião, e a gente chega na conclusão que está todo mundo indo para o mesmo lugar, cara, está lá em cima, os caminhos são muito diferentes, mas a gente está chegando num mundo melhor, né? Então, muito obrigado por ficar assistindo com a gente, então não esquece, segue o canal, dá like, dá uma fuçada que tem muita coisa legal nesse canal, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.